E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo vamos falar sobre inflação, sobre as projeções que estão aí no Boletim Focus, que saiu inclusive nesta segunda-feira, para inflação e Selic no final de 2022, e possíveis riscos inflacionários que podem levar essas projeções para números maiores ao longo do ano, assim como aconteceu em 2021, mas creio eu, não na mesma magnitude. E também sobre medidas para se proteger, qual título público, por exemplo, eu estaria pegando com base no que a gente vai ver aqui nesse vídeo para proteger o meu dinheiro e conseguir uma maior rentabilidade em comparação a outros títulos ofertados no site do Tesouro Direto. E antes de entrar no assunto propriamente dito do vídeo, eu quero pedir para você que está assistindo para deixar o seu like e caso goste do conteúdo aqui do canal, do conteúdo do vídeo, se inscrever também para que Você Mais Rico possa crescer e alcançar cada vez mais gente. E antes de entrar na parte do Boletim Focus, ver os números, cabe aqui falar um pouco sobre o conceito de inflação, porque para quem me assiste há mais tempo, eu gosto muito da definição dada pela Escola Austríaca de Economia, que diz que esse aumento de preços, que na verdade é uma desvalorização do dinheiro, segundo a Escola Austríaca, é apenas a consequência de um aumento de oferta monetária, um aumento na quantidade de dinheiro e de crédito na economia. Então você cria muita moeda, essa moeda competindo pelos bens e serviços que não cresceram nessa mesma velocidade, faz com que o preço desses bens fique mais alto, ou seja, a moeda se desvalorizou em relação a esses bens. Só que esse grande aumento de oferta monetária que nós tivemos aqui no Brasil, ele já veio, ele permanece acontecendo, porque o governo ele vai aumentando a quantidade de oferta e crédito na economia de tempos em tempos. Só que o grosso disso já foi. E aqui nesse vídeo eu vou olhar até pela ótica do governo, de possíveis ameaças para essa definição de inflação que eles têm, que é simplesmente um aumento generalizado dos preços, segundo uma certa cesta de itens que eles medem ali mensalmente, é o cálculo do IPCA, para famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Então é uma média muito ampla, mas é o que eles levam em consideração. E entrando primeiro nesses números, se a gente for abrir o Boletim Focus que saiu em 17 de janeiro, a gente vai ver o seguinte. Então a previsão para a inflação no final de 2022 é de 5,09. É um número ligeiramente maior do que o previsto na última semana e há 4 semanas, que o Boletim Focus ele mostra também. E é um número muito mais baixo do que a inflação que nós vimos em 2021, que fechou o ano em 10,06. Foi a inflação mais alta que nós tivemos no Brasil desde 2015, época do governo Dilma, onde ficou um pouco acima disso. E pegando a Selic, a previsão para o final de 2022 é uma Selic em 11,75, mesmo número da semana passada e 0,25 pontos percentuais em comparação à previsão feita há 4 semanas. Isso é 2,5 pontos mais alto do que a Selic atual, que está no patamar de 9,25. E aqui já vai um primeiro disclaimer sobre o Boletim Focus. É evidente que o pessoal responsável pelas previsões do Focus não tem como prever o futuro. Basta você pegar o Boletim Focus do começo de 2021, ver o que eles previam e ver o que aconteceu no final de 2021. Resultados radicalmente diferentes. E não é para crucificar esse pessoal também, porque afinal de contas é muito difícil fazer previsões para um sistema que reage à previsão. Se eu for fazer uma previsão do tempo, por exemplo, e prever vai chover, o tempo não vai mudar só porque eu fiz uma previsão. Agora, dentro do mercado financeiro, o mercado pode mudar de acordo com previsões. Basta você pensar, numa previsão, o próprio Focus faz isso, de câmbio. Aí ele vai prever que o câmbio vai baixar. Tá agora em mais ou menos 5,50, Vou chutar aqui, tá todo dia mudando, mas está em 5,50 e vai baixar para 5. Então o empresário olha para aquilo e vê, caramba, o dólar vai cair de preço em relação ao patamar atual. Aí ele tá precisando pegar crédito, e aqui no Brasil os juros são muito altos, lá fora os juros são mais baixos. E ele pensa, lá fora eu pago menos juros, eu vou conseguir o dólar agora, que ele vale mais, para pagar depois, quando ele valer menos, porque olha só a previsão, o dólar vai cair. Aí ele faz isso, só que milhares de empresários também fazem isso. Daqui a pouco todo mundo querendo pegar dólar, pega essa dívida em dólar, para pagar a dívida vai precisar de dólares no futuro, a demanda por dólar aumenta e pode ser que o dólar não venha cair por conta disso. Então, no final, percebam que nesses sistemas altamente complexos, cheios de interações, de propriedades emergentes, é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. Só que a gente permanece olhando o Boletim Focus no final das contas, E apenas para deixar isso um pouco mais transparente, pegando o boletim que saiu no dia 4 de janeiro de 2021, então começo do ano passado, pegando dados ali do final de 2020, para fazer as previsões. O que eles previam era um IPCA em 3,32%, que até era um pouquinho mais baixo do que as previsões da semana anterior, e uma Selic em 3%, o que era uma Selic 50% mais alta em comparação à Selic que nós tínhamos no começo de
2021, que era de 2% ao ano. Então perceba que eles erraram fragorosamente, né? Inflação foi a 2 dígitos, Selic foi a quase 2 dígitos, vai chegar a 2 dígitos, é o que tudo indica, agora, no começo de 2022. Então isso só para mostrar como a gente não pode escrever em pedra o que sai no Boletim Focus. Só que eu também concordo com parte do que está aqui, porque eu acredito que a inflação nesse ano vai ser bem menor do que a inflação que nós vimos no ano anterior, pelos dados que nós temos agora na mesa. Lógico que muita coisa pode mudar. E aqui eu quero apresentar alguns pontos e riscos inflacionários que podem levar essa previsão de inflação para o alto. E dentro disso eu vou analisar principalmente coisas que vão alterar a oferta, a produtividade, né, dos bens e serviços em uma economia. E se de repente você tem menos coisas sendo produzidas, menos coisas sendo comercializadas, aquilo fica mais escasso, o dinheiro competindo por esse recurso escasso deve fazer com que o preço deles venha a aumentar. E se o preço de tudo aumenta, né, de modo generalizado, nós temos uma inflação mais alta. Então, começando por alguns itens que podem vir a afetar os números inflacionários. O primeiro deles é o que está acontecendo lá fora agora. Já teve vídeo falando disso aqui no canal, Onde Investir em 2022, que é o aumento de juros nos Estados Unidos. E por que isso pode vir a afetar a nossa inflação? Porque perceba o seguinte, quando a nossa taxa Selic caiu bastante para 2%, muita gente tirou dinheiro do Brasil para investir em outros locais que tinham juros mais altos. Quando a gente começou a subir a Selic, muita gente começou a falar, agora veremos o movimento contrário, o pessoal tirando dinheiro de outros locais para mandar para o Brasil e o dólar vai cair. No final não foi o que aconteceu, o dólar permaneceu num patamar alto enquanto a Selic aumentava. Só que agora, mesmo que a gente veja no Boletim Focus uma previsão de mais aumentos da taxa Selic, os americanos devem começar a subir essa Fed Funds Rate, que seria a Selic de lá. A previsão atualmente é de 3 aumentos ao longo do ano, levando de 0, tá num intervalo entre 0 e 0,25 para 0,75, 1%. O que é um aumento dentro do nosso viés de brasileiro que a gente considera pequeno. Mas para aquela economia, né, que é a mais poderosa do mundo, que tem mais confiança dos investidores, acaba deixando os títulos públicos americanos bem mais atrativos. Porque afinal de contas é um pagamento de juros e uma moeda forte. Aquela moeda, inclusive, que é a mais utilizada no mundo, a que tem mais demanda no final das contas. Então isso pode fazer que aconteça o seguinte, o pessoal vendo o aumento de juros lá, começa a retirar capital do Brasil para levar e investir nos Estados Unidos. Se tem muito dinheiro saindo do Brasil, muita gente querendo trocar os seus reais por dólar, essa demanda por dólares faz com que o preço dele suba. E aí tudo que é importado, tudo que a gente pega de fora e tudo que pode ser exportado, tudo que a gente vende para fora e é negociado em dólar, acaba subindo de preço. Se nós temos essa subida de preço generalizada, a gente vê novamente o aumento da inflação, o que pode provocar inclusive um maior aumento de juros aqui no nosso país. Esse seria um primeiro risco. Mas agora entrando em riscos que falam um pouco mais da oferta. O que está acontecendo agora no sul do Brasil, por exemplo, é uma estiagem que pode vir a afetar a colheita, principalmente de soja e milho. Na verdade, é a pior estiagem dos últimos 17 anos. E segundo o Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, apesar de ainda esperarem uma colheita recorde, eles estão atualizando esse número para baixo devido a essa condição da estiagem. E tudo bem que isso afeta, de maneira inicial pelo menos, soja e milho, mas vamos pensar nos impactos disso dentro de uma cadeia de produção. Soja e milho, por exemplo, viram ração para gado. Se vira ração para gado, começa a afetar o preço da carne e isso pode acabar se espalhando para outras áreas da economia. Então, se esses preços sobem, né, de insumos que acabam sendo básicos para muita coisa, isso pode se espalhar no final das contas. E aqui a gente está falando do preço de comida, né, o que também é uma condição crítica, muitas vezes. Você pode até argumentar, mas seria muito pior aqui no Brasil se fosse, por exemplo, um arroz e feijão. Com certeza sim, torcemos para que isso não aconteça. Mas essa estiagem a gente pode caracterizar até como, não uma estiagem em si, mas problemas climáticos no final das contas. No começo do ano tivemos chuvas graves na Bahia, que também afetaram a produção de leite naquele local. Agora essa estiagem lá no sul, que afeta soja e milho, que servem de ração de gado, o que também poderia afetar a produção de leite, de carne. Então isso pode fazer o preço dos alimentos subir. E os alimentos fazem parte da composição do IPCA, afetando principalmente aquelas famílias que têm uma renda mais baixa, né? Onde quase toda a renda acaba sendo utilizada para consumir principalmente essa parte dos alimentos. E pensando agora em mais um fator que altera essa parte da oferta, vamos falar do preço do petróleo. Então, o barril de petróleo, ele já aumentou muito
aumento de preço ao longo de 2021, foi um aumento aí de mais de 50%, e em 2022 já temos um aumento de mais 10%. E aí começamos a ver reportagens falando sobre aumento do preço do combustível, diesel aumentando aí em 8%. Vamos lembrar que anteriormente também os estados haviam congelado o ICMS dentro dos combustíveis, né? O ICMS é um imposto que varia de estado para estado, mas ele incide sobre os combustíveis, geralmente com alíquotas mais altas. Então, explicando aqui num exemplo genérico, vamos supor que o combustível ele chegava a custar R$4 o litro da gasolina. Aí o ICMS era responsável ali por 20% na composição do preço. Então, somava mais 20% naquilo. Sobre R$4 mais 80 centavos. O preço final seria de R$4,80. De repente, o combustível que era 4 começou a aumentar para 5, mas eles congelaram o ICMS. Então, era 5 mais 80, 5,80. Agora, se eles forem descongelar, 20% de 5 é R$1 a mais. Iria para 6. Então, isso pode contribuir também para um aumento do preço do combustível. E além disso, também tem uma notícia vinculada pelo JP Morgan falando sobre novos aumentos no preço do barril de petróleo e colocando o preço chegando até um patamar de cerca de $125, o que seria um aumento de mais uns 50% frente ao patamar atual. Talvez esse seja o principal ponto aqui, né? Porque não se trata do que já aconteceu, trata-se do que vai acontecer em seguida. Mas por que o preço do barril de petróleo está subindo tanto? E aí, novamente, nós entramos na questão da oferta. A gente teve uma diminuição da demanda por petróleo durante o período onde as economias permaneceram fechadas, com a volta das atividades a uma quase normalidade, né? Porque tem mais um fator que a gente vai ver aqui ao longo desse vídeo, que diz respeito justamente à pandemia. Mas com as pessoas voltando a se deslocar, nós tivemos novamente um aumento da demanda por combustíveis. Só que a oferta, ela não foi normalizada, ela estava sendo, mas também não teve uma expansão da oferta. Simplesmente o pessoal deixou de investir na prospecção de novos campos. E por que isso está acontecendo? Porque muitas empresas têm medo de investir em dinheiro em projetos que no final não serão rentáveis devido a proibições e restrições regulatórias vindo por parte de governos. Então toda hora sai manchete do tipo: o governo de tal país fala que até 2000 e tanto não pode mais ter carro movido a combustível fóssil. O governo de outro país quer estimular energias renováveis. E eu acho ótimo a questão da energia renovável, mas forçar a passagem de uma matriz de produção que hoje é muito focada em combustíveis fósseis para uma outra na base da canetada costuma ter consequências terríveis. E se as empresas não querem investir na prospecção e no aumento da produção, com menos oferta de petróleo e aumento da demanda, né, demanda voltando a se normalizar, o que nós vemos por consequência é um aumento de preços. E esse aumento de preços deveria chamar novos investimentos. Mas o pessoal fica com medo de investir por conta de possíveis restrições vindo por parte de governos. E, logicamente, como nenhum governo quer ver o preço dos combustíveis, talvez exceto da Arábia Saudita, né? Esse eu acredito que gosta de ver o preço subindo. Mas como boa parte dos governos do mundo não quer ver o preço dos combustíveis subindo até esse patamar previsto pelo JP Morgan, aqui nós vemos novamente a questão do sistema reagindo às previsões. Então, os Estados Unidos, por exemplo, falaram com a China e já estão falando de liberar reservas de petróleo para aumentar a oferta, diminuir o preço do barril. Estão conversando com a OPEP também para que eles aumentem a produção. Tudo para que a oferta aumente e possa abastecer essa demanda sem que os preços subam tanto. Porque repare que se os preços do petróleo subirem muito, isso afeta não só as previsões de inflação do Brasil, mas do mundo todo. Seria um problema global, no final das contas. E se a inflação seria um problema global, vários países teriam que subir juros para combater a inflação. Se vários países sobem juros para fazer isso, o Brasil, em comparação, pode se tornar menos atrativo para receber capital internacional. Então seria mais capital saindo daqui, o que faria com que o dólar subisse em comparação ao real e poderia novamente afetar a nossa inflação local. E para fechar esse vídeo com mais um ponto também de preocupação, que não é só brasileiro, mas é internacional, nós temos novamente a questão da pandemia, com a variante Ômicron, que tem se espalhado de maneira mais rápida, mas, felizmente, ela tem causado um menor número de internações e também de falecimentos. Só que o ponto é que, por exemplo, na China, você tem uma política de tolerância zero com contaminações por Covid. Então, se surge um caso, toda uma área acaba sendo afetada e aquilo diminui a produtividade daquele ponto, né? Só que hoje, numa economia extremamente globalizada e complexa, onde, por exemplo, um iPhone tem componentes que vêm de 43 países diferentes, se você trava um certo ponto da cadeia, aquilo acaba repercutindo em toda a cadeia. Eu digo até que a nossa empresa está passando por isso hoje, porque toda segunda-feira o pessoal vem para cá trabalhar e nós testamos o pessoal por Covid. Já tem gente que não está vindo, está trabalhando em home office, mas aqueles que vêm
muitas vezes testam positivo, tem que voltar para casa, então entre deslocamento, volta, se perde um pouco de tempo de trabalho e com isso você afeta a produtividade da empresa. Agora imagine uma cadeia de produção muito mais complexa, né? Alguma coisa vindo da China para depois ser produzido no Vietnã, para ser mandado para os Estados Unidos, para ser consumido na América do Sul. Então veja o quanto o atraso em uma certa ponta da cadeia pode impactar muito no final. Tanto que nós vimos que ao longo do ano passado inteiro, essas quebras das cadeias produtivas afetaram o mundo todo. Então eu dou um exemplo até pessoal. Há pouquíssimo tempo eu comprei um carro, né? Eu andei de Uber durante 4, 5 anos, mais ou menos. E aí o Uber também foi afetado por conta de aumento de preço de combustível e eles não quiseram aumentar o preço das corridas, então os motoristas tiveram uma rentabilidade menor, menos gente começou a trabalhar com Uber. Como tinha menos oferta de motorista, eu ficava muito mais tempo esperando, fui obrigado, pelas condições, né, a comprar um carro para que eu possa aumentar minha produtividade, que eu não fique esperando um tempão em casa por um Uber. Aí fui comprar o carro. Cheguei na Volvo, foi a empresa da qual eu comprei. E ele me falou, olha, esse carro aqui tem a malha elétrica, né? Só que o do ano que vem não vai ter. Eu falei, ué, por que o do ano que vem não vai ter? Ele falou, porque tá faltando chip para poder deixar a mala elétrica como a que tem no seu carro. Ou seja, o modelo do próximo ano, que deveria ser superior ao modelo que eu comprei, não vai ter a mala elétrica porque faltam chips. Então veja o que é a quebra da cadeia produtiva. Então, felizmente, nós temos agora uma pandemia que está se abrandando, tanto que na Espanha, por exemplo, já foi levantado o ponto de falar agora que não é mais uma pandemia, e sim uma endemia, então já seria uma classificação como se fosse uma gripe mais próxima da gripe normal que a gente tem aí há bastante tempo. Só que mesmo assim, isso ainda afeta a produtividade do mundo, e se você tem menos produção, tem menos oferta de bens e serviços, e tem aquela demanda permanente, que talvez até venha aumentar, caso, novamente, a gente veja um lockdown com mais estímulos vindo do governo para as famílias, para que elas possam, mesmo sem trabalhar, ter alguma renda. Então isso mexeria bastante nessa equação, mas de todo jeito a ponta da oferta está prejudicada. E se essa ponta é prejudicada, o que a gente vê é uma demanda competindo por menos itens e tornando os preços maiores. Não só no Brasil, mas também no mundo. E agora pensando que essa inflação talvez fique mais alta do que o Focus está prevendo. O que eu faria na hora de olhar os títulos públicos? Indo no site do Tesouro agora, eu vou pegar 2 títulos públicos para fazer uma comparação de inflação implícita, para que vocês entendam o meu raciocínio. Então, renda fixa é sempre emprestar o dinheiro para alguém. O que vai variar é para quem você empresta, o prazo e a maneira de receber o seu empréstimo de volta. Mas você entende que se eu estou emprestando para a mesma pessoa, no mesmo prazo, o que deve acontecer é que eu receba, apesar da diferença que eu posso botar em termos de como eu quero receber, se é uma taxa fixa, se é inflação mais uma taxa fixa ou uma taxa que varia, mas o esperado é que, como é a mesma pessoa e o mesmo prazo, eu receba mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui no Tesouro, por exemplo, nós temos um título pré-fixado que vai vencer em 2026, que paga hoje 11,27% ao ano. E temos um título indexado à inflação que paga IPCA mais 5,33% ao ano. O que se espera, como eu disse, já que a mesma pessoa, o governo, para quem eu estou emprestando, né, uma pessoa jurídica, e mais ou menos no mesmo prazo, ambos vencendo em 2026, daqui a cerca de 4 anos, poxa, eu tenho que receber mais ou menos a mesma coisa. Então, esse 11,27% do prefixado teria que ser igual, né, ao IPCA mais 5,33. E aí a gente faz uma conta para saber o que é esse IPCA, de quanto é o IPCA que o mercado está estimando, a chamada inflação implícita. Para fazer essa conta, eu pego 1,1127 e divido por 1,0533. O resultado disso daria uma inflação implícita de 5,63. Repare que essa inflação é ligeiramente mais alta do que a inflação que a gente está vendo prevista no Boletim Focus em 5,09. E aí você tem que pensar o seguinte, em quem você acredita mais? No mercado, que também pode mudar de ideia. Se você entende que a inflação vai ficar mais próxima desse 5,09, ou talvez venha a cair mais, compensaria entre esses 2 títulos pegar um pré-fixado. Porque o indexado à inflação vai pagar 5,33 mais uma taxa de inflação, só que você acha que a inflação é mais baixa? Já se você entende que a inflação que o mercado está botando ali de 5,6, que é mais alta do que a do Focus, deve ser inflação real, compensa mais pegar o indexado à inflação, que vai te pagar uma taxa fixa mais essa inflação, que pode até ser maior no final das contas. Então, como eu disse, eu acho realmente que esse ano nós teremos uma inflação menor do que tivemos em 2021. Mas eu tenho minhas dúvidas se essa inflação vai conseguir ficar na casa dos 5%. Por conta disso, eu não gosto de prefixados para esse momento. Isso pode vir a mudar
na hora que realmente a inflação estiver mais controlada, pode ser que eu comece a pegar pré-fixados, mas dentro das minhas preferências, eu pegaria ainda Tesouro Selic, que é um pós-fixado, que está pagando agora juros muito bom, né, 9,25 e com tendência a aumentar, ou o indexado à inflação de um prazo mais curto, não de um prazo lá para 2035, 2045, mas um desses 2026, porque tá também com pagamento bom em nível de juros, vai te dar um pagamento real, já que ele repõe a inflação no final das contas, e mesmo que você seja afetado pela marcação a mercado, que essa inflação ela não fique em 5, ela vai para 7, vai para 8, vai para 9, vai para 10 e que a Selic continue subindo mais, né? E aí isso poderia acarretar perdas na marcação a mercado para você. No final, você ainda receberia o combinado, repondo a inflação com mais uma taxa de juros. Sendo que no pré-fixado, você também receberia o combinado, mas vai saber se não teremos uma inflação muito mais alta dependendo de quem for eleito aqui nas nossas próximas eleições. Então, por conta disso, pensando não só em rentabilidade, mas também na proteção do meu capital, eu ficaria com Selic ou com indexado à inflação e não com pré-fixado. Bom, esse é o recado do vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.